As temperaturas estão abaixo de zero, o céu está limpo e o vento cortante. Já se começa a fazer noite e há uma mãe e uma filha que caminham pelas ruas de Manhattan, em Nova York. Vão ter com um amigo que veio de Portugal para a passagem de ano. Têm um jantar marcado. Estamos nos primeiros dias de 2011. O Hotel Intercontinental fica entre a 8ª e a 9ª avenidas, não muito longe da Broadway ou da mítica Times Square. Têm encontro marcado e esperam-no na entrada. São 19 horas em Nova York, meia-noite em Portugal. Continuam à espera e nada. As duas mulheres aguardam mais um pouco e nem sinal. Arriscam-se a perder a reserva do restaurante. É então que as duas reconhecem o rapaz alto e de ombros largos que acompanha o amigo delas na viagem. Sai do elevador e atravessa o hall. Elas aproximam-se e perguntam-lhe se está tudo bem. O Carlos já não sai mais do quarto, diz ele. E continua. Sai apressadamente do hotel e as duas mulheres começam a suspeitar que algo não está bem. Vão até à recepção e insistem para ligar para o quarto 3416. Ninguém atende. Mas no quarto 3416 está uma pessoa que tinha um encontro marcado e que não apareceu. O jovem alto e de ombros largos tem 21 anos, é aspirante a modelo e chama-se Renato Seabra. O homem que faltou ao encontro e não atende o telefone tem 66 anos. É capaz de criar e destruir carreiras. Um jornalista social influente e conhecedor de muitos segredos. Chama-se Carlos Castro. E sim, nunca mais saiu com vida do quarto 3416. Este é o Aqui há Crime, um podcast da SIC comigo, Júlia Pinheiro, e com a jornalista Marta Gonçalves, onde lhe contamos alguns dos mais violentos e chocantes crimes que marcaram o país. A história da vítima e do agressor, como se conheceram, a arma e os motivos, o cenário e as pistas deixadas. O que aconteceu? Este é o lado A do primeiro episódio, Morte em Nova York. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Carlos Castro foi morto há 15 anos. A 7 de janeiro de 2011, durante aquilo que aparentava ser uma viagem de trabalho, para uns, e para outros, mais uma lua de mel. Sim, que esta não era a primeira viagem a dois. Os contornos são macabros. Uma discussão que escalou para a agressão e terminou com a mutilação genital de Carlos Castro com um saca-rolhas. Mas antes de tudo isto, houve a história de dois homens que se conheceram e em que pelo menos um deles, garantem os amigos, se apaixonou. O outro, um jovem que tentava a sorte como manequim, mas que faltava aos castings que a agência lhe marcava. Uma pessoa praticamente desconhecida, nascida em Cantanhede e que todas as noites via a novela com a mãe e a irmã. Quem era o Carlos? Quem era o Renato? O que tinham era um namoro, um acordo profissional ou ambos. O rapaz de 21 anos que matou Carlos tem hoje 35 anos, já cumpriu mais dos 25 anos de pena. E quando terminar, terá 46 anos e terá vivido mais anos atrás das grades do que em liberdade.
Boa tarde. Morreu Carlos Castro, cronista social. Foi assassinado num quarto de hotel em Nova Iorque. O modelo Renato Seabra foi formalmente acusado da morte de Carlos Castro. O suspeito da morte de Carlos Castro pode ser condenado à prisão perpétua. O corpo do cronista assassinado e sexualmente mutilado na sexta-feira poderá não regressar a Portugal. Passaram-se quase 15 anos. A Marta Gonçalves voltou a ler os autos da polícia, tentou chegar à fala com o Renato e a família. Não é assim, Marta? Sim, precisamente. Fomos à procura dos amigos de ambos, os advogados e as testemunhas ouvidas em tribunal. Pois é, queremos saber quem foram o Carlos e o Renato antes de tudo isto e como é que se conheceram. Conta-nos, Marta, o que é que descobriste? Conseguimos chegar a 5 pessoas que de diferentes formas se cruzaram na vida dos dois. Comecemos pelo David Tugger, que foi o advogado que defendeu o Renato durante o julgamento, que apostou todas as fichas em provar que no momento do homicídio o Renato não estava bem, que passou por um momento de insanidade e que sofre de um transtorno bipolar. Disse-nos que, sem qualquer dúvida, não foi feita justiça. Na minha cabeça não há dúvidas. Não tenho dúvidas que se o Renato não fosse bipolar e não sofresse um incidente psicótico, hoje não estaria preso. Precisamente com a opinião contrária, ouvimos William Barr, o neuropsicólogo que em tribunal assegurou que Renato estava consciente e com todas as faculdades quando matou Carlos. Foi a principal testemunha para a condenação e continua a acreditar que não há uma explicação psicológica para o que aconteceu no quarto 3416. Bom, tens de estar confiante que aquilo que estás a dizer está certo. Eu nunca diria algo que não estivesse correto. Temos ainda Luís Pires, jornalista e amigo de Carlos Castro. Trabalha nos Estados Unidos há mais de 50 anos e acompanha o caso, além de ser o pai e ex-marido das pessoas que encontraram o corpo. Ouvimos também Fátima Lopes, jurada no programa onde Renato Seabra se estreia perante o público português, e revela-nos como foi enganada pelos dois. E também Fernanda Dias, publisher das revistas do Grupo Empresa durante vários anos, algumas para onde Carlos Castro escreveu. É amiga de longa data do jornalista e à data do homicídio partilhava com ele uma rúbrica no Companhia das Manhãs, na SIC. Aliás, a Fernanda disse uma grande verdade. Na Moda Lisboa e no próprio Portugal Fashion, para onde vou amanhã, as pessoas que escolhem os manequins tendem sempre a escolher os mesmos. Aliás, a SIC fez um programa em que apareceram imensa gente jovem. Ao falar com estas pessoas fica claro uma coisa. Havia uma relação entre os dois. Não necessariamente amorosa, mas havia algo combinado. Carlos estava apaixonado. Quanto a Renato, não é certo o que sentia. Mas é este arranjo, acordo, combinação, o que lhe queiram chamar, que os leva até Nova Iorque, numa viagem sem regresso. Chegam a Nova Iorque a uma quarta-feira, um par de dias antes da passagem de ano. Carlos contou aos amigos que a faria com Renato. Por esta altura, Fernanda Dias estava com Carlos diariamente. Todas as manhãs tinham uma tertúlia cor-de-rosa num programa da SIC. Já tinha ouvido falar de Renato e já o conhecera numa noite de teatro quando foram ver o musical A Gaiola das Loucas. Aquela viagem era uma das viagens que ele fazia com o Renato. Não era a primeira viagem. Ele já tinha estado com ele em Paris, já tinha estado com ele em vários sítios. Era normal, portanto, o Renato acompanhar o Carlos. Fazem vida de turista, visitam os pontos mais emblemáticos da cidade, experimentam restaurantes, fazem compras e até tentam a sorte no casino. Vão à Broadway ver o musical do Homem-Aranha, assistem ao jogo dos New York Knicks no Madison Square Garden, passam pelo Radio City Music Hall, o Rockefeller Center e a Quinta Avenida. Entram em 2011 em Times Square, onde uma bola gigante de cristais cai ao longo da contagem decrescente para o novo ano. Partilham também o mesmo quarto. Sempre assim foi nas outras viagens. Tudo corre tão bem que o regresso a Portugal é adiado. Mas as coisas mudam. E a magia da lua de mel começa, aos poucos, a tornar-se em conversas mais agressivas e em discussões, aliás, mais tarde, onde surgir várias testemunhas que contam ter ouvido constantemente gritos no quarto e no corredor do Intercontinental. Até num restaurante, ao jantar em East Village, um bairro conhecido pela animada vida noturna, terão sido vistos mais uma vez a discutir.
Sobre o motivo, só podemos especular. Mas as testemunhas asseguram que Renato disse a Carlos que não era homossexual, que gostava de mulheres. Luís Pires, jornalista e amigo de Carlos, lembra-se de esse ser um assunto comentado. Eu sei que havia uma empregada do hotel com quem o Renato Seabra conversava muitas vezes. É uma empregada de uma boutique do hotel, ou da recepção do hotel, soube disso na altura. O Carlos era um homem ciumento, como toda a gente sabe. Eu creio que a discussão no quarto nasceu desse envolvimento entre ele e essa jovem. E depois no quarto o Carlos Castro teria ter, evidentemente, feito uma cena de ciúmes, como é habitual, não é? Chegamos àquela noite. E mais uma discussão entre os dois começa depois de passarem o dia em silêncio. As palavras acesas e a troca de insultos rapidamente escalam para a agressão. Renato aproxima-se de Carlos por trás e agarra-o pelo pescoço. Manda-o ao chão enquanto lhe pressiona a traqueia. Atira-lhe um monitor de computador à cabeça, usa uma garrafa de vinho e um copo para o agredir. Então, pega no saca-rolhas, espeta-o primeiro nas virilhas, depois no rosto. O corpo está estendido no chão. O espancamento continua por várias horas. 4. Com o saca-rolhas, arranca-lhe os testículos. Carlos já não reage, mas ainda está vivo. Renato continua. Pisa-o e dá-lhe pontapés. Tira-lhe os testículos com as mãos e ergue-os no ar, num ato que mais tarde em tribunal se diria que foi uma espécie de exorcismo aos demónios homossexuais. Arrasta o corpo para junto da janela e deixa-o ali, numa poça de sangue. Toma um banho, veste um fato e sai do quarto. Carlos Castro está morto. Lá embaixo, no lobby do Hotel Intercontinental, as duas mulheres já se cruzaram com o Renato e agora ao balcão insistem com o recepcionista para subirem até ao quarto 3416. Acho que abriram a porta e viram exatamente aquele quadro macabro, não é? Portanto, se eles não tivessem visto o Renato Seabra descer do quarto, claro que a situação teria sido completamente diferente. Luís Pires, que acabámos de ouvir, é o pai e o ex-marido das amigas de Carlos Castro. É também amigo de Carlos e tinha marcado um jantar nessa semana que nunca chegou a acontecer. As mulheres, Mónica e Wanda, preferiram não falar a este podcast, explicando que não tinha interesse em falar do assunto. Naquela noite, foram interrogadas durante várias horas. Entretanto, Renato anda sem rumo pelas ruas da cidade. Tem pouco mais de $1.600 no bolso. Tirou-os da carteira de Carlos antes de sair do quarto, fechar a porta e pendurar na maçaneta o sinal de não perturbar. Anda algumas horas pela cidade, está sem telemóvel. E é junto à Penn Station, a pouco mais de 1 quilómetro do hotel, que entra num táxi em direção ao hospital Roosevelt St. Luke's para receber tratamento aos ferimentos que tem na mão. A fotografia de perfil de Facebook de Renato já está em todas as televisões, rádios e jornais. A polícia difunde o mais rapidamente possível a imagem. O taxista que o conduz e uma enfermeira reconhecem-no e avisam logo as autoridades. Renato é sedado no hospital e detido logo ali. Depois, levado para a ala de psiquiatria do Bellevue Hospital, de onde só sairá meses depois, transferido para uma prisão de alta segurança. No dia seguinte, confessa, matou Carlos Castro. Eu acho que eles conheceram numa passagem, porque ele foi a um concurso qualquer, o Renato, e aquilo foi um concurso e depois ele também estava presente, depois achou graça ao Renato e pronto, e a partir dali começou a falar com ele. Então, era assim que as coisas começavam. Vou ao Porto, ao Portugal Fashion, estás por perto? Acho-te giro e és altíssimo, falamos se quiseres. Um abraço, amigo. A mensagem é enviada por Carlos Castro, que procura Renato no Facebook. Terá sido após o verão de 2010, entre os últimos dias de setembro e os primeiros de outubro. Renato responde de volta. A conversa continua. Querido, hoje sábado aqui estou, ainda, no hotel. Pensei muito em ti e para te mandar ternuras. Como te disse por mensagem, também tenho pensado muito em ti. Pensei em tudo que disseste e quero estar contigo. Um beijinho grande. Estas mensagens que acaba de ouvir são reais, mas as vozes foram criadas com o recurso à inteligência artificial. Passam depois para encontros em pessoa e dias depois encontram-se no Porto, num hotel. Carlos
estica-se. Tem cerca de 1,60 m para alcançar o rosto de Renato, quase 20 centímetros mais alto. Ali acontece o primeiro beijo. Fim dos anos 70, Lisboa. É o tempo do rock contra o disco, mas também dos pré-punks e da new wave, dos atinados, dos pra-frentex e dos freaks contra os betos. Esta é uma descrição roubada de um artigo do Expresso assinado pela jornalista Ana Soromenho, que descreve como os anos passam pela noite de Lisboa. As atuações ao vivo são substituídas pelos DJs. O Cova da Onça, o Hipopótamo, o Tamila Club, o Confidencial ou o Night and Day eram algumas das discotecas da moda. Surgem também espaços como o Scarlatti Club e o Finalmente, onde homens se apresentam como mulheres em glamourosos espetáculos de transformismo. Estamos no fim dos anos 70 e a liberdade já passa por aqui. Carlos é um rapaz de 20 ou 21 anos que chega a Portugal vindo de África com um objetivo: trabalhar e ganhar dinheiro. E é nesta nova noite, cheia de brilho, que encontra a primeira oportunidade para escrever, encenar e criar, como nos recorda a Fernanda Dias. Ele começa a fazer shows de travesti. Primeiro, começou com o Carlos Scarlatti, que era, portanto, na altura, Guida Scarlatti era o grande travesti da altura e tinha uma casa de travestis maravilhosa, em que toda a gente lá ia. Depois havia mais umas outras casas de travestis e o Carlos começou por aí. Na plateia de uma destas performances está a jornalista Maria Elvira Bento, que se impressiona e apresenta o convite para o Carlos escrever para a revista Nova Gente. Primeiro como colaborador, depois como cronista e repórter social. Passa a ir a eventos, a ver quem está presente e quem não apareceu. Passei o meu tempo com ele, não só durante o dia, na redação, mas à noite, porque eu ia vê-lo também nos shows travestis, que achava imensa graça. Porque ele fazia a Miss Piggy, que era uma coisa transcendente e era muito divertido. E naquela altura acho que tínhamos tempo para fazer tudo, para trabalhar, para sair à noite, para beber copos. E o Carlos de manhã chegava à redação ainda com os olhos meio pintados, meio... Era assim, pronto, fazia parte. Nascido na província de Namibe, no litoral sul de Angola, chega a Lisboa no início da vida adulta. Cresceu com 2 irmãs e os pais numa cidade à beira da praia, numa casa com pouco e que o obrigou a trabalhar cedo. Lavou pratos em restaurantes, fazia o que era preciso. Mas esta era uma das histórias que ele não gostava de contar. Não foi fácil a vida dele, foi uma... E eu acho que ele tinha esse ar, tinha o ar de quem tinha o peso de ter passado uma infância difícil e uma adolescência também difícil e, portanto, ele queria crescer. Ele não gostava muito de falar nessa parte que era triste e ele queria esquecer essa parte. Ele queria era trabalhar e trabalhar muito. E, de facto, o Carlos trabalhava muito em várias áreas e conquistar algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas de áreas completamente diferentes. E vida segue como se fosse um conto americano. O nome de Carlos Castro ganha cada vez mais relevância no meio social português. Todos sabem quem ele é e ele sabe quem todos são, mesmo aqueles que não lhe interessa saber. Conquista a simpatia de uns e desperta a raiva noutros. Tanto se faz acompanhar por Lili Canessas como por Manuela Ramalho antes. Do mundo cor-de-rosa à política, o Carlos tem os contactos certos. Olha, a Rita, tanto eu como a Fernanda conhecemos a Rita desde os primórdios, não é? Sim. E a Rita teve várias fases. Muitas fases. Ou gordinha ou ótima. Não era uma pessoa consensual, era uma pessoa que se amava ou se odiava. As pessoas amavam-no quando ele... Porque ele tinha sempre um lado romântico, um lado de ajuda com os outros, mas também muitas vezes dava as tais alfinetadas, como ele dizia, quando as pessoas diziam que faziam uma coisa e ele sabia que elas faziam outra. E punha o dedo na ferida. Porque a crónica social naquela altura também é preciso a gente andar um bocadinho para trás e perceber que não havia redes sociais. E, portanto, era
isso que alimentava, de facto, esta zona da informação cor-de-rosa ou cinzenta, ou às vezes mesmo sangue. Dependia. E portanto, era uma forma de algumas pessoas terem algum receio dele, receio que ele dissesse algumas coisas que sabia, mas que não convinha em determinada altura falar nelas, e portanto as pessoas tinham com ele, por um lado, havia pessoas genuinamente que o gostavam dele e o tratavam super bem, e outras que o tratavam bem só para que ele não falasse mal delas. O Carlos tinha noção desse poder que tinha nos outros? Claro que sim. Salta da Nova Gente para outras revistas do género, lança ele a sua revista, organiza concursos de Miss em Portugal e depois em Nova Iorque, apresenta galas. Chega até à televisão nos programas de comentário social. Trabalha com o Portugal Fashion e navega pelo mundo da moda. Ganha dinheiro, tem amigos, mexe-se habilmente entre diferentes grupos. Vive no apartamento das Amoreiras, uma das zonas mais caras da cidade. Viaja, deixa-se rodear de gente. Apaixona-se e namora vários anos com um fotógrafo. Mas a relação acaba e seguem caminhos separados. Carlos Castro é um homem de 66 anos, solteiro. Tem poder. O seu nome é conhecido. Boa noite. Carlos Castro foi vítima de homicídio. O resultado da autópsia revela que a morte do colunista social foi causada por agressões violentas na cabeça e estrangulamento. Segundo as autoridades norte-americanas, o crime terá acontecido durante uma violenta discussão no hotel. Carlos Castro era um influencer, um homem do showbiz, uma figura excêntrica. Vivia do glamour e para o glamour, as lantejoulas, o brilho, as fofocas, a fantasia. Tem 65 anos quando conhece Renato, na altura com 22 anos, e não sabia que aquele rapaz seria o fim da sua vida. No próximo episódio viramos a cassete e contamos-lhe o lado B da história. Vamos conhecer melhor Renato e as suas origens, tentar perceber o desfecho deste crime que marcou, com pormenores sádicos, a memória dos portugueses. Ouviremos também o homem que foi fundamental para a condenação de Renato e que atestou a sua plena consciência enquanto torturava e matava. Mas tudo isto fica para o próximo episódio. Era evidente que ele tinha ciúmes, que ele afinal gostasse, mas era de estar com meninas e não com meninos. Não tinha potencial de top model, nunca teria. Aliás, tanto que ele não ganhou o concurso. Chega à final, mas não ganha. Eu tenho a certeza absoluta que ele não fez nada. E se pontualmente alguma coisa se passou, há uma grave história por trás disto tudo, alguma coisa aconteceu. O meu irmão é a pessoa mais pacífica que eu conheço no mundo inteiro. O podcast Aqui Há Crime é conduzido e narrado por mim, Júlia Pinheiro. Tem a produção, entrevistas e narração de Marta Gonçalves, a sonoplastia e a banda sonora é do João Luís Amorim. As mensagens, os excertos das entrevistas e as dobragens que ouviu foram lidos pelo João Martins, Hélder Gomes, Joana Pereira Bastos e Gonçalo Taborda. A capa é do Tiago Pereira Santos, com fotografia de José Fonseca Fernandes. A coordenação é de Joana Beleza, a direção de Daniel Oliveira. A Hora do Crime é sempre a mesma, todas as sextas-feiras, nos sites da SIC, SIC Notícias e Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Ficamos à sua espera. Até lá! O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.